Meus irmãos, é muito bom estar com os irmãos de novo, depois aí de 10 dias de férias, com a graça do Senhor Jesus, pudemos viajar. Achei que os irmãos iam esquecer da gente, né, Letícia? Aí cheguei aqui, fui tão bem recebido que eu falei, rapaz, é bom a gente sumir de cena um pouco, né? O pessoal fica com saudade, abraça, que coisa boa. A comunhão da casa do Senhor é inigualável. E é bom ver essa igreja hoje, presente aqui. Mas, irmãos, eu tenho uma palavra para dar. Vamos nos esforçar um pouco mais para estar na escola bíblica dominical. Porque hoje, mais uma vez, todo ano eu falo isso. Todo ano eu vejo as mesmas cenas se repetindo. Eu venho para a igreja, 8 e pouca da manhã, estou na rua e o povo já está indo para o bloco. E eu coloco no meu coração e digo assim, Senhor, como seria bom se o povo cristão, se o povo de Deus tivesse a mesma disposição para ir para a escola bíblica dominical que esse povo tem para ir no bloco no domingo. Vamos meditar nisso, a gente pode melhorar, meus irmãos, amém? Então vamos falar hoje sobre miojo. Hoje o pastor vai pregar sobre miojo. Que é isso, pastor? Viajou? Está doido? Não, você vai me entender. Abra a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Esse capítulo 4 de Marcos, ele tem uma parábola que volta e meia eu volto nela. Que aqui na Bíblia, na sua Bíblia vai dizer parábola do semeador, e na minha concepção está errada, é a parábola dos 4 tipos de terra. Já contei 800 vezes essa parábola, já fiz diversas aplicações aqui sobre ela, porque é uma parábola que eu realmente amo e me chama muito a atenção. Mas hoje eu vou numa parábola um pouco menor e nem tão trabalhada assim, que passa às vezes em branco. Ela vem logo após a parábola do semeador, que é a parábola da semente, capítulo 4, versículo 26 até o 29. Logo depois que o Senhor Jesus conta a parábola do semeador, ele conta a parábola da semente. E dizia, na verdade, eu estou usando a revista corrigida, Vânia. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Parece que o assunto é o mesmo da parábola anterior, mas não é. Como se o homem lançasse uma semente à terra e dormisse, ou seja, o semeador agora está fazendo o quê? Dormindo, descansando. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Agora vamos avançar para 1 Coríntios, capítulo 3. Versículos 6, 7 e 8. Paulo pregou o evangelho aos coríntios. Paulo plantou a boa semente do evangelho lá na cidade de Corinto. E agora, na sua primeira carta aos irmãos lá de Corinto, uma carta cheia de broncas, já falei sobre isso algumas vezes aqui, é uma carta que diz, olha, vocês têm que parar de tomar leitinho espiritual, está na hora de vocês começarem a tomar alimento sólido. Olha, eu estou sabendo que existe uma treta aí entre vocês, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas, outro diz que é de Cristo. Está Cristo dividido? É nesse contexto que ele vai dizer o que ele acabou de dizer aqui. Versos 6, 7 e 8. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento.
pelo que nem o que planta, ou seja, Paulo, nem o que rega, Apolo, mas, desculpa, eu vou continuar aqui, pelo que nem o que planta, Paulo, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Vamos orar. Pai nosso, nos alimenta, fala conosco, que nós possamos ter corações e ouvidos abertos na manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. O irmãozinho mais atento que estiver prestando atenção aí até agora vai dizer assim: o pastor falou sobre parábola de semente, falou sobre regar, falou sobre plantar, mas não falou sobre miojo. Pois é. Vamos começar na semente, então. Já vimos que na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Vimos que na parábola que nós lemos, que é a parábola da semente, a semente, que é a palavra de Deus, entra na terra, ou seja, o semeador, que sou eu, que é você, nós que espalhamos a palavra de Deus, não temos controle sobre o que vai acontecer com aquela semente. Por isso que a parábola da semente diz: o semeador foi lá e plantou. E aí ele vai dormir, não sabendo ele como a semente germina, a semente cresce. Porque a partir do momento que você semeou, a responsabilidade está com a semente, que é pura, que é santa, que é a palavra de Deus, e com a terra que vai receber a semente. Pegou? O Evangelho é uma boa semente, as pessoas são terra. Mas o nosso mal, muitas vezes, como igreja, é querer que o Evangelho funcione como miojo. 3 minutos, está pronto. Todo mundo sabe que miojo nem faz bem à saúde, né? Principalmente aquele pozinho. É um negócio, está escrito na embalagem lá, macarrão instantâneo, para ficar pronto, ó, num instante, 3 minutos. Eu não vou deixar de perguntar, quem gosta de miojo aqui, levanta a mão. Vocês parem com isso, hein? Isso não faz bem, não. Tá minha filha levantando aqui, minha mulher, que absurdo. Eu não gosto desse troço. Mas, enfim, nosso mal como igreja é querer que o Evangelho funcione como miojo. Como é que funciona, pastor? O Evangelho instantâneo? Sim, a gente quer, a gente não, mas muita gente por aí quer o tal do resultado, e o resultado é rápido. E pastores e igrejas estão caindo na conversa do Evangelho do miojo. O negócio é crescer, bota para dentro, bota para dentro, bota para dentro. E o que acontece é que entra todo tipo de coisa na igreja e você começa a querer agradar as pessoas, começa a querer agradar a mente das pessoas, a tornar confortável. Só que o Evangelho não é confortável. E isso me faz lembrar de como o Senhor Jesus tratou a questão, a certa altura, lá nos últimos tempos do seu ministério. Ele deu uma palavra, dizendo que verdadeiramente o seu sangue era bebida e a sua carne era comida. E ele estava cercado de uma multidão. E a fala que restou registrada da multidão, em resposta à palavra do Senhor, foi: duro é este discurso, quem o pode receber? E foram-se embora. A multidão largou de Jesus, escandalizada com a sua palavra, com o seu Evangelho. E quando você pensa
Jesus ficou, não, peraí, não é assim, vamos conversar, deixa eu explicar. Não. Ainda virou-se para os discípulos e disse o quê? Vocês também, se quiserem ir, a hora é essa. Foi assim ou não foi? Evangelho não é miojo. Evangelho é uma semente. E na hora que nós somos confrontados com o verdadeiro Evangelho de Cristo, fica claro quem é quem. Jesus disse, bem-aventurado aquele que em mim não se escandaliza. Os discípulos ficaram. E Pedro ainda larga a seguinte pérola: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. São palavras duras. São palavras muitas vezes que nós não podemos atinar com elas, são difíceis de compreender. Elas atacam a nossa carne, o nosso desejo, a nossa vontade. Elas muitas vezes nos confrontam seriamente, mas elas são as palavras de vida eterna. Não é assim que funciona, o miojo não serve na vida espiritual. Ele a princípio parece, na verdade, a semente do Evangelho, ela às vezes parece que nem funciona. Quer ver? Vânia, pega por favor, Atos, capítulo 17, bota na tela aí, 17:32. Aqui, esse capítulo aqui, Paulo está no Areópago. O Areópago era um anfiteatro dedicado ao deus da guerra dos gregos, Ares. E era um lugar onde se falava, onde o pessoal apresentava as ideias, e os filósofos sofistas adoravam expor as suas ideias ali. E Paulo, pregando o Evangelho, eles começaram a ficar curiosos. O que é que esse cara está falando? Vamos levar ele lá no Areópago, vamos ouvi-lo. E Paulo falou a mensagem do Evangelho, até a parte do Evangelho que confronta. E o que confrontou a mentalidade grega? Porque a mentalidade judaica era uma mentalidade que em Cristo se achava escândalo. O Evangelho para o judeu é escândalo. Qual é o escândalo? É o escândalo da graça, é o escândalo do madeiro, da cruz. Mas a mesma Bíblia que diz que para o judeu é escândalo, diz que para o grego é loucura. E Paulo apresentou o Evangelho, inclusive a parte que para o grego é loucura. Qual é a parte que para o grego é loucura? Na cultura e na teologia grega, havia aquele panteão de deuses deles, dentre os quais havia uma divindade chamada Hades, que tomava conta do mundo dos mortos. E ninguém, nunca, jamais, em tempo algum, conseguiria sair do mundo dos mortos, do Hades. Inclusive, o Hades tinha um cachorro para tomar conta. O cachorro dele tinha 3 cabeças, o nome dele era Cérbero. E o grego nunca viu ninguém ressuscitar. Inclusive, eles tinham essa mitologia. Perdão, irmãos. Eles tinham nessa mitologia uma divindade que tinha esse cachorro de 3 cabeças. Então, voltar dos mortos era loucura, era impossibilidade absoluta. Mas Paulo prega. Ele prega o Evangelho desde a criação até a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Aí, olha o que aconteceu. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, para com isso, ressurreição dos mortos. E outros diziam, acerca disso, te ouviremos outra vez.
Mais um versículo. E assim Paulo saiu do meio deles. Preste atenção nesse verso. Todavia, chegando alguns, o Areópago devia estar cheio, mas chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, um areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Veja, o evangelho do miojo que a turma prega por aí, ele é domado, ele não tem farpas, ele não prega o que confronta o pecador, ele simplesmente faz um negócio que é praticamente um coach, uma motivação, um evangelho motivacional de que você vai crescer, você vai prosperar, você vai conseguir, você vai chegar lá, você é um abençoado. Quem não quer ouvir isso? Todo mundo gosta de ouvir isso. Se Paulo chega com essa conversa no Areópago, ele ganhava o Areópago inteiro. Está aí, gostamos dessa sua filosofia. Mas se Paulo suprime do Evangelho a morte e ressurreição, a vitória sobre a morte, que nos dá a vida eterna em Cristo, eu te pergunto, ele estaria pregando o Evangelho? Não. Ele estaria pregando qualquer outra coisa. Estaria pregando, motivação, estaria pregando uma filosofia nova, mas o Evangelho de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, esse ele não estaria pregando. Portanto, nós temos que fazer uma distinção aqui. O que é necessário? Que nós preguemos o Evangelho e aí a semente é espalhada e quem pegar, pegou. Ou que nós enchamos igreja com um discurso que ameniza o Evangelho. Quantas coisas, olha, para os judeus, já falei aqui que o Evangelho era escândalo. Para o grego, loucura. Hoje tem muita gente por aí dizendo que o Evangelho, a palavra da moda, o Evangelho é opressor. É opressão. Porque o Evangelho não defende essa pauta social ou aquela pauta social. Estão pregando um Evangelho social. Estão pregando filosofia, alguns estão pregando filosofia, alguns estão pregando sociologia aplicada, mas o pecado ele precisa ser explanado, precisa ser dito, o que é pecado é pecado. E o que é pecado, pastor? É aquilo que você acha, não, é aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, é porque desagrada a Deus. E aquilo que é pecado e desagrada a Deus leva para onde? Ao inferno. E como então você pode escapar do caminho do inferno? Mediante receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Famoso, vá e não peques mais. Encher o Areópago, encher igreja, tá fácil. Eu sempre brinquei, pastor Marcos, acho que você não ouviu essa ainda. Desde que eu entrei no seminário, eu brinco com a ideia. Eu falava lá para meus colegas de seminário, o dia que eu quiser ficar rico com igreja, eu saio do Rio de Janeiro, eu vou para Vitória, capital do Espírito Santo. Eu digo assim, meus irmãos, eu recebi uma visão, eu vim do Rio de Janeiro para dizer para vocês que cidade maravilhosa não é o Rio de Janeiro, a cidade do carnaval, de jeito nenhum. O Rio de Janeiro está em trevas. A cidade maravilhosa, eis que eu vos digo, já tem o nome dela, Vitória do Espírito Santo, e hoje a vitória do Espírito Santo vem sobre a tua vida.
Vai encher a igreja ou não vai? Vai, meu irmão, porque o povo quer ouvir. O povo quer ouvir. E vem aqui agora, eu te desafio. Quem tem 10 mil para botar, bota que Deus vai te abençoar. 7 vezes mais, 20 vezes mais. Acabou, meu irmão, já era. Para encher bolso, tá fácil. Agora, falar do evangelho, dizer na tua cara assim, você é um pecador, uma pecadora. Aí, meu irmão, é outra parada. É outra coisa. Como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. Mas onde eu quero chegar com a história aqui do miojo? Quero chegar ao seguinte, nesse versículo que está na tela. A semente foi plantada no Areópago. Ela foi plantada. E muitas vezes nós esperamos que a semente seja jogada e ela cresça e a gente tenha uma colheita enorme, maravilhosa. Mas assim como a parábola da semente coloca, nós não enxergamos. Nós não conseguimos ver como funciona o processo de crescimento da semente. Paulo jogou a semente para todo aquele Areópago. E no final houve uma colheita, olha aí, alguns. Onde nós queremos chegar com isso para começo de conversa? A primeira lição que nós vamos tirar desta parábola, desse fato do Areópago. Primeira lição que fica para nós. Pare de escolher para quem você vai falar de Jesus. Pare. Porque eu sei que muitos fazem isso. Você olha para o sujeito e diz, esse aqui não. Aquele ali, é complicado. Vou passar de largo. Lembra da parábola do bom samaritano? Muitas vezes nós agimos como os dois primeiros, como o sacerdote, como o levita. Passa aquele sujeito, a gente vê o sujeito e a gente passa de largo, ao invés de ajudá-lo. E qual é a ajuda que você pode dar para aquele que está morto, que está caído na beira da estrada? Fala de Jesus. Olha, eu não posso, mas Jesus pode. Quantos estão entendendo? Em nome de Jesus, para de fazer escolhas. Para de achar que só quem é bonzinho na tua leitura merece o Evangelho de Jesus. Porque o Senhor Jesus veio para salvar todos. Inclusive Paulo vai dizer, todos os pecadores dos quais eu sou o principal. Se o principal dos pecadores produziu metade do Novo Testamento, eu acho que isso nos diz alguma coisa. Para de esperar que o Evangelho funcione como miojo, que você vai pregar hoje e você vai colher hoje. Não vai. Você vai pregar hoje. Você vai falar amanhã, você vai regar. E você vai. Tem esposas aqui que têm maridos aí há 20, 30, 40, 50 anos e estão lá semeando, regando, às vezes regando com conta-gota, mas está regando. Deixa que a semente faça o trabalho dela. Não desista de pregar e de regar. Às vezes funciona rápido? Funciona, com alguns funcionou. Mas foi o suficiente. A partir dali começa um movimento. A partir, cada igreja que Paulo ganhou, que Paulo fundou, foi assim, foi aos pouquinhos. Tinha poucos irmãos aqui em Filipos, poucos irmãos em Corinto, poucos irmãos em Éfeso, e ele foi formando ali aqueles poucos e foi andando. E aqueles que ficaram foram ganhando os outros. Nós precisamos ser assim, meus irmãos. Desapega desse negócio de se comparar, a igreja tal faz isso, vamos fazer isso também porque eles fazem. Não vamos não. Porque Paulo fez assim, é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer o que a Bíblia faz. Vamos fazer o que os irmãos da Bíblia fizeram. Vamos fazer o que o Senhor nos ensinou a fazer. Ide, todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Os irmãos estão comigo nessa?
O evangelho precisa ser pregado com fé. Vimos então também a parábola do semeador, que eu já mencionei. Entra a parábola da semente, e o ensino da parábola da semente é claríssimo. Após semear, o semeador não sabe o resultado. O semeador não tem participação no resultado. O papel da gente é semear. Não pense na semente do evangelho como um miojo que você bota na água e vai em 3 minutos ter resultado. Não vai. Teu papel é semear. O que vai acontecer entre a semente e a terra é com Deus e com a pessoa que recebeu. O resto vai se resolver de acordo com aquilo que o Senhor determinar. Nossa preocupação qual é então, meus irmãos? Plantar, regar e, sendo o caso, colher. Vamos repetir? Nossas obrigações são 3: plantar, regar e colher. Os irmãos estão comigo nisso? Todos entendem? Não fica esperando que, não, mas eu já preguei muito para aquele ali. Rapaz, você acha que só você que pregou? Você acha que só você que pregou? Quantos traficantes aí tem a mãe cristã dentro de casa? Foram criados na igreja. E quantos não voltaram para o evangelho? Não foi por intermédio da mãe, não foi por intermédio daquele pastor, mas foi muitas vezes porque alguém que não tem nada a ver foi lá e deu um folheto, deu uma palavra. Sim, meus irmãos, muitas vezes nós esquecemos disso. Nós colocamos muito peso sobre as nossas costas. Mas o meu marido, ele não se converte. Aí vem um colega de trabalho dele, fala aquilo tudo que você já falou, e a semente que você plantou frutifica. E aí eu volto à lição de Paulo: tanto faz como tanto fez. Você plantou, o irmão que veio lá regou, e a semente cresceu. Que bom, que maravilha, porque nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Não foi isso que lemos? Quem é alguma coisa? Deus que dá o crescimento. Então, voltamos a esse ponto. Se a semente cresce de uma forma que a gente não vê, essa parte é a parte de Deus. Deus é que dá o crescimento. Deus é que, embora a gente trabalhe para plantar, embora a gente trabalhe para regar, é Deus que dá o crescimento. Confia no Senhor. A segunda lição para essa manhã de hoje: oração. Faça o que você pode fazer, confie a Deus aquilo que só Deus pode fazer. Resumindo, deixa Deus ser Deus. De quem é a palavra? Não estou ouvindo. A palavra é de? Então quem é que vai fazer a sua palavra trabalhar? A nós compete apresentar a palavra. E todos os dias a gente mesmo está aprendendo sobre a palavra. Que dizer do perdido? Esses dias mesmo, eu estava contando história para a Helena, acho que foi até ontem, e me cai uma ficha que nunca tinha me caído. Uma coisa tão banal, tão clara, mas nunca tinha me caído. Falava eu com ela sobre o nascimento do Senhor Jesus, o aparecimento dos anjos, e aquele anjo que dizia: hoje em Belém nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu nunca tinha me tocado de que aquele nenenzinho em Belém, ali, na condição de um bebê recém-nascido, no dia em que nasceu, ele já foi chamado de Senhor. Já tinha percebido isso? Cristo é Senhor. Ele não se tornou Senhor. Muitas vezes a gente vai pensar no Senhor como o Senhor ressurreto, ou como o Senhor que fazia milagres, mas ele já chegou na condição de Senhor. Hoje em Belém vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Se eu, macaco velho de igreja, quase 52 anos de igreja,
Se eu, pastor, ordenado em 2006, 20 anos quase, cheguei a essa conclusão ontem, como é que você pode achar que aquele irmãozinho, aquele teu colega de trabalho, aquele teu parente, que não conhece o Evangelho, que tem várias dúvidas, que joga palavras aí sobre o Evangelho ou contra o Evangelho, você pode achar que ele vai atinar com as coisas de maneira fácil? Não é miojo, nem na minha vida, nem na tua, nem na de ninguém. Deixa o Evangelho ser o Evangelho, deixa a semente ser a semente, confia em Deus, porque Ele vai dar o crescimento. Você pode confiar nisso, pode confiar que a parte de Deus Ele vai fazer. Faça a sua, mas confia no Senhor, confia. Nossa preocupação é plantar, regar e colher, e orar, para que Deus faça, no tempo dEle, na melhor maneira. Temos que fazer essas coisas na nossa vida diária, na vida dos outros. Temos que aprender mais sobre Deus, sobre a sua palavra, viver experiências diárias com Ele. Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? Uma experiência de oração? Uma experiência de ter uma percepção nova sobre a palavra de Deus? Uma dica: você só vai ter isso, só vai ter experiência na oração se você orar. Você só vai ter experiências com a palavra se você ler e meditar na palavra. Você só vai conseguir mudar alguma coisa na tua vida pela palavra se você se entregar à palavra. Deus dá o crescimento, mas o trabalho é nosso. Sim, o Evangelho é trabalho, o Evangelho dá trabalho, não há fórmula mágica, não há miojo evangélico. Que nós saiamos daqui motivados para fazer a nossa parte, para falar do nome desse Senhor Jesus, e vamos confiar que a palavra crescerá e frutificará de acordo com aquilo que o Senhor mesmo vai fazer. Amém, meus irmãos? Senhor, Tua palavra foi falada, Tua palavra foi pregada, foi explicada. Clamamos ao Senhor que ela entre, penetre nos nossos corações e nós possamos colocar em prática, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém.